paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao canal O Senhor Justiça Nossa. Nosso tema de hoje é sobre o pecado. Vamos começar o nosso estudo de hoje lendo o texto de Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Por meio desse texto bíblico, somos notificados do que é pecado na sua forma mais geral. Pecado é qualquer desobediência à expressa vontade de Deus. Ou seja, Deus disse algo, que esse algo deve ser feito, não fazê-lo é pecado. E se Deus proibiu algo de ser feito, fazer essa coisa é pecado. De uma maneira bem simples. Todavia, a Escritura também nos dá uma definição precisa do que é pecado. Ela encontra-se em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Há muitas pessoas em nossos dias que falam de pecado, todavia nem sequer sabem o que é pecado de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos diz claramente: pecado é transgressão da lei. Se alguém está acusando a outro de estar cometendo pecado, está dizendo que essa pessoa está transgredindo a lei de Deus. Isso é importante também destacar. Algumas pessoas dizem que a lei de Deus foi abolida. Ora, se a lei foi abolida, também não existe transgressão da lei. Se não existe transgressão da lei, também não existe pecado. Portanto, precisamos entender isso. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Se ainda pecamos, é porque ainda há uma lei. E se ainda há uma lei, ela precisa ser obedecida, pois a transgressão dela, a desobediência, a desconsideração aos seus mandamentos, incorre em pecado para com Deus. Sempre que fazemos algo contra a vontade de Deus, sempre que fazemos algo contrário à lei do Senhor, isso incorre em uma pena, em um castigo. E o pior castigo de todos, que vem com a transgressão da lei de Deus, é a morte. É isso que podemos entender pelo texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Note por esse texto. A cobrança vem para a pessoa que cometeu a transgressão. Então, natural é que aquela pessoa que cometeu o pecado pague com a sua própria vida a pena do pecado que cometeu. Essa é uma terrível surpresa para o casal, Adão e Eva, que cometeram pecado no paraíso de Deus, no jardim do Éden. Um local totalmente criado visando o bem-estar físico, mental e espiritual de Adão e Eva. Imagine isso. Nossos primeiros pais pecaram estando no jardim do Éden, enquanto nosso Senhor Jesus Cristo venceu estando no deserto da tentação. Que maravilhoso exemplo, não é? Não nos fará mal enfatizar que a pena para o pecado é a morte, como lemos em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias ao Senhor. Percebamos uma coisa muito importante aqui no texto, que diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquilo que se ganha ao transgredir é necessariamente a morte. Ou seja, é um direito daquele que transgrediu morrer. Não é um direito lá muito agradável, é verdade. Mas é o natural, a consequência natural do pecado é justamente essa. Mas observe uma coisa. Ao passo que o escritor de Romanos, Paulo, chama a morte de salário do pecado, ele também diz que a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Ele não diz que a vida eterna é um salário de obediência.
Mas você vai encontrar isso, por exemplo, em Mateus 19, quando conta a história do jovem rico. Não queremos dizer que a pessoa vai ganhar a vida eterna porque obedeceu. Aqui Paulo destaca uma coisa. Ao passo que quando pecamos, merecemos morrer, quando obedecemos, não merecemos a vida eterna. Não há como merecermos. Mas o Senhor, em sua misericórdia, ao ver o nosso arrependimento, o nosso abandono do pecado e a nossa consequente obediência à sua vontade, Ele nos concede vida eterna por sua misericórdia. É um dom gratuito, é um presente divino. Não é algo que merecemos, não é algo que possamos fazer algo para merecer. Lemos assim em Romanos capítulo 5, versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Observe, como entrou a morte no mundo? A morte entrou juntamente com o pecado. Digamos em palavras simples, entrou o trabalho, o pecado, entrou o salário, que é a morte. Não estou dizendo que trabalhar é pecado, só para ilustrar. O salário do pecado é a morte. Então, a vez que entrou o pecado, entrou juntamente com o pecado o seu salário, que é a morte. A morte só existe em nosso mundo devido à transgressão. Por quê? Porque ao passo que Deus é santo e é a fonte da vida, todo aquele que transgride a sua lei se aparta da fonte da vida, logo deixa de ter vida. Em Romanos 3, 23, lemos que: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? É simplesmente um brilho muito forte? Não. Ao ler Apocalipse 14, versículo 7, e Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, percebemos que a glória representa o caráter de Deus, a obediência à lei de Deus. É assim que damos glória a Deus, obedecendo aos seus santos mandamentos. É assim que, de acordo com Abacuque, capítulo 2, versículo 14, a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, por meio da obediência à sua vontade. Mas então o que acontece? Quando Deus criou Adão e Eva, os criou à sua imagem e à sua semelhança. Eram semelhantes a Deus, especialmente no caráter. Foram criados perfeitos e isentos de toda mancha do pecado. Eles eram participantes da natureza divina. Estavam constantemente brilhando com o fulgor da glória do Senhor. Por quê? Porque estavam em constante contato com Deus. Todavia, ao transgredirem, eles ficaram destituídos da glória de Deus. Uma vez que pecaram, eles não mais suportariam ver aquela glória e aquela santidade, pois já estavam sendo conhecedores do bem, pelo lado do Senhor, e do mal, pelo lado da desobediência. Em Isaías 59, versículo 2, lemos assim: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Note o que o texto diz. Que causa separação entre nós e Deus não é uma maldade divina, não é um problema com Deus, mas na verdade são as nossas maldades, os nossos pecados, as nossas transgressões e desobediências à sua vontade. Nós causamos desagrado em Deus quando lhe somos infiéis. Por isso o Senhor se aparta de nós. O Senhor não suporta pecado, não suporta transgressão. Quando Ele vê uma pessoa que transgride deliberadamente a sua lei, Ele naturalmente se afasta. Todavia, quando Ele vê alguém arrependido de seu pecado, se voltando para Ele, Ele nos mostra que há um escape, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em João 9, versículo 31, lemos um texto bem semelhante ao texto de Isaías 59, versículo 2. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz sua vontade, a esse Ele atende. Note por esse texto. Todos nós somos pecadores. Em 1 João, no capítulo 1,
observamos que todos nós somos pecadores e se dissermos que não somos, na verdade fazemos a Deus mentiroso. Mas o que o texto de João, capítulo 9, versículo 31, está querendo nos mostrar é que há uma diferença entre o pecador impenitente, ou seja, aquele pecador que peca e defende o seu pecado e gosta de cair em transgressão, de desobedecer a Deus, daquele pecador que pecou, todavia sentiu-se arrependido, o coração condoeu-se com a sua transgressão, pois soube que estava fazendo o que era injusto, o que era mal perante os olhos do Senhor, e buscou perdão dos seus pecados. Ou seja, ao pecador impenitente, que não tem arrependimento, o Senhor não ouve esse tipo de pecador. Mas aquele pecador que se arrepende dos seus pecados e busca abandoná-los, buscando no Senhor o perdão e a remissão dos seus pecados, a este ele ouve e atende. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, lemos um texto bem conhecido. Assim está escrito: Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que podemos aprender desse texto? João escreveu suas cartas para animar os seus irmãos na fé, para que não viessem a transgredir a lei de Deus e assim desobedecer à vontade do Senhor. Mas João sabia que estava falando com homens e mulheres errantes como eu e você somos. Dessa forma ele disse: Escrevo-vos para que não pequeis. Mas se pecarem e se arrependerem, busquem a Jesus Cristo, que age como nosso advogado, buscando para nós o perdão dos nossos pecados. Ele toma a nossa causa em suas mãos e assim garante a vitória a todo aquele que nele crê. Glórias ao Senhor. Dessa forma, somos animados a saber que, tendo transgredido uma vez a lei do Senhor, ainda podemos obter perdão por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor e o nosso mediador, aquele que pode angariar o perdão dos nossos pecados. Para concluirmos nosso estudo, vamos ler um texto de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Veja, na Escritura Sagrada, pecado é não apenas fazer o que é dito para nós não fazermos, como também não fazermos aquilo que a Bíblia diz que devemos fazer. Neste exemplo aqui de Tiago 4,17, vemos que quando sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, nisso estamos transgredindo. Pecado não é simplesmente desobedecer aos 10 mandamentos. Se você sabe que você deve dar um prato de comida para um faminto e não dá, você peca. Um copo de água para quem tem sede, peca. Se você deixa de cobrir uma pessoa que está com frio e você tem condições de fazê-lo, peca. Ou seja, todas as vezes que temos diante de nós a oportunidade de agirmos como Cristo e deixamos essa oportunidade passar, nós cometemos pecado. Ok? Então, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável e é de boa fama, deve estar em nosso pensamento e deve sair de nós em forma de ações e palavras, para que as pessoas conheçam que estivemos com Cristo. Que vocês possam compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no YouTube, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas e mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Este é o canal Senhor Justiça Nossa, pregando a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Até o nosso próximo vídeo. Deus os abençoe. A sua entrega é total. Você não pôde mais
Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não